Hoje eu vou te ensinar como fazer essa flor. Veja bem, eu quero que você veja aqui comigo, que aqui tem 9,5 cm de diâmetro essa flor. Então, se você vai fazer uma flor dessa para fazer uma blusa, por exemplo, então é necessário que você saiba o tamanho para poder você calcular e fazer sua blusa. Veja bem. Aqui eu chamo de pétalas, aqui uma rosa, uma flor, aqui eu chamo de pétalas. Então, aqui tem 9 pétalas dessa, certo? E depois, no final de tudo, vai ficar com 18 alças. Então, são 9 pétalas dessa, você não pode botar um momento uma flor de 8, outra de 9, outra de 10, porque não existe essa compensação. Então, as flores precisam ser padronizadas, todas do mesmo tamanho e com a mesma quantidade de alça. A alça que eu chamo são essas aqui, tá? A mesma quantidade de alça para você arrumar toda a estrutura da blusa, tá? Então, aqui agora eu vou te explicar como fazer essa flor. Com 9 pétalas, fazendo todo esquema, todo bonitinho. Olha como fica toda bem desenhada, tudo bem arrumado, tá? Isso aqui até ficou meio confuso aqui, porque a linha branca, ela apareceu aqui porque estava folgada por alguma coisa na hora do arremate, tá? Mas aqui vamos nós. Para fazer essa flor, para ter esse resultado com esse tamanho, tá? De 9, então eu vou utilizar essa linha da grossa, a lisa da Círculo, a grossa, olha a textura, é de polipropileno, mas você também pode usar outras marcas de polipropileno, pode utilizar também a Rayon Tech, tá? A Rayon Tech é um pouco mais crespa que essa. É um fio mais duro, endurecido. Daí aqui vamos nós trabalhar com esta cor aqui, linda e maravilhosa. Eu vou fazer o miolo com essa. Aí tem um detalhe, isso aqui eu não faço um anel mágico, eu faço uma corrente porque fica mais seguro, tá? Mas quem quiser, entendeu? Conseguir prender bem o fio para não escorregar, pode fazer. Mas eu costumo fazer com uma corrente porque o fio escorrega, tá? E o fio de polipropileno, ele desamarra com facilidade. O primeiro ponto aqui, eu faço bem apertadinho, tá? Bem apertadinho para ele segurar o restante. E aqui agora eu vou fazer 6 pontos. Ah, e outro detalhe, e a agulha eu tô usando 1,5, tá? Uma agulha 1,5. E outro detalhe, para eu saber o tamanho da agulha que eu vou utilizar com fio, é só fazer isso. Então, o gancho tem que ficar um pouco mais alto que o fio. Na hora que você colocar aqui os dois, então o fio não pode ficar escapulindo daqui, tá? Então, não pode ser uma agulha mais fina nem tão grossa. Então, já tem um ponto aqui, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. E aí, eu volto, deixo esse último aqui, volto aqui, ó. Neste daqui, esse último bem apertadinho fica, certo? E aqui eu fecho com ponto baixíssimo, certo? Aí eu vou pegar, vou juntar as duas partes. E o fio que eu pegar de lá, da laçada, eu vou passar direto, unido, fazendo um elo aqui, fazendo um círculo para eu poder colocar os pontos altos. Certo? Aqui ou você pode subir com a corrente ou sobe com um ponto alto invisível, tá? Como é que esse ponto alto falso, invisível, tanto faz. Puxa a alça de lá. Eu estou aqui com a alça, o ponto alto falso. Vou puxar outra alça. Seguro aqui. É interessante que você apoie bem aqui. E segura os dois fios. Soltou, volta de lá para cá. E aqui agora você passa uma laçada e aqui faz outro.
aqui o ponto alto falso, um dos pontos altos falsos que existem, tá? Tem muitos, uma infinidade, mas no momento vamos trabalhar somente com isso, tá? E aqui agora vou fazer 18 pontos altos, justamente nesse anel aqui de corrente. Já tenho 2, 3, 4. Quando tiver 18, eu volto. 5. Pronto, aqui eu já tenho 18 pontos. Feito isso, eu vou cortar aqui a linha um pouquinho maior, porque eu vou fazer um acabamento aqui para ficar maravilhoso, tá? Então, agora eu estava trabalhando com a agulha 1,5. Agora eu vou pegar a agulha 1,25 para fazer o acabamento. Porque não adianta você querer fazer o acabamento em uma peça utilizando uma agulha. Com a mesma agulha, você tentar passar por entre os pontos para fazer um fechamento perfeito. Bom, aqui eu cortei e eu vou puxar dessa forma aqui, tá? Eu vou puxar. E aqui agora, onde é o topo daquele primeiro ponto, é justamente aqui, ó. Observe. E aqui eu vou puxar essa ponta de linha para trás. Puxei para trás, eu vou ajustar. E onde saiu a linha, observe que saiu justamente daqui, ó. Observe que saiu aqui desse ponto. Então, se ela saiu daqui, eu coloquei aqui, ela saiu cá atrás. E agora eu vou voltar aqui atrás desse ponto de onde saiu. Observe. Pode ser até uma agulha mais fina. Então, não saiu daqui. Então, eu vou virar aqui, pegando nessas duas alcinhas. Por isso que tem que ser uma agulha mais fina para poder passar com facilidade. E aí, essa ponta de fio eu trago justamente de lá de trás para cá. E aí, eu vou trazer para cá. Observe o que é que acontece. E aí, você arruma. Você não sabe aonde está o fechamento do seu trabalho, tá? É um pouco disforme aqui, porque ainda está sem o arremate. Então, isso aqui é o acabamento perfeito. Observe que essa forma você não sabe onde está o fechamento da sua carreira. Porque aqui não tem nenhum arremate, nenhum bolo, nenhum nó por aqui, nenhum volume, porque que vai denunciar que ali teve um fechamento. Tá? Então, isso aí é o fechamento perfeito para colocar aí nos seus trabalhos. E aqui atrás eu vou trazer o ponto cá para baixo, sem aperto, sem apertar, porque senão ele vai encolher aqui em cima. E aqui eu vou dar um nó. Segura aqui aonde fez e aqui puxa. E aqui agora vou juntar com esse e dar um nó, outro nó. Certo? Vou dar outro nó, mas tem que saber a quantidade aqui de nó que vai dar para não ficar aquele bolo gigante. E depois vai fazer a selagem, tá? Utilizando vela ou isqueiro. É interessante que você use uma vela, porque você fica com as duas mãos livres para fazer a selagem, tá? Então, aqui está a minha base perfeita do miolo da minha flor. Aqui ela. Pronto, aqui agora eu vou trabalhar com outra cor de linha. Tá? E fazendo essa flor, você também está aprendendo a fazer o quê? Não só a flor, né? Para fazer uma blusa bonita, mas como também aprendendo as técnicas, né? De como fazer um bom trabalho aí, né? Colocar acabamento em todas as peças que você faz. Bom, aqui agora, para eu fazer essa parte daqui, eu vou trabalhar o quê? Com cinza também. Vou dar um nó. Isso aqui depois eu vou desmanchar esse nó, tá? E aí eu pego aqui. Tem gente que pega esse nó e aí prende aqui, ó.
Isso aqui é muito do errado, porque isso aqui vai ficar aparecendo, tá? Então, o que é que vai fazer? Colocar qualidade aí no seu trabalho e acabamento. Aqui, você pega aqui o nozinho tacar com lacinho. E aí, pega assim, puxa esse laço para frente. E aqui eu dou o meu primeiro ponto. Isso aqui depois eu vou desmanchar para fazer o que? Acabamento, para não ficar aquele bolo, aquele volume gigantesco com esse nó daqui, tá? Você pode até deixar, entendeu? Para fazer a selagem com ele, mas cuidado, tá? Para não fazer volume, não deixar seu trabalho sem qualidade. E quero falar mais uma coisa. Se você vai fazer uma blusa, eu fiz essa blusa daqui, eu utilizei 6 flores na largura, né? Na largura, para 3 para a parte da frente e 3 para a parte das costas. Mas se você quiser uma blusa tamanho maior, você pode, digamos, fazer essa pétala um pouco maior. Aqui tem, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 com a corrente, tá? Então, para eu fazer 10, eu posso fazer 12, posso fazer 13, aumentar o tamanho dela, alongar mais essas pétalas. É só botar mais ponto na corrente, tá? E a corrente daqui também, essa amarela, você também aumenta, tá? Então, se você vai aumentar a flor, automaticamente isso aqui, essas alças ficarão também maiores, tá? Então, aqui vai ter 10 pontos, e aí aqui agora vamos começar. Aqui é o ponto de base, eu não vou considerar esse ponto. Daqui para cima eu vou contar 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos. Sem incluir a base aqui, tá? Porque a base é o início do trabalho. Quando eu fizer a outra pétala, você vai ver que existe uma base que eu utilizo para fazer o ponto, que é esse que fica bem coladinho aqui nessa estrutura daqui arredondada que eu já trabalhei. Tá, eu fiz 8 pontos. Esse ponto aqui foi o ponto que eu uni aqui essas partes. Então, eu não vou considerar ele. Como eu não vou considerar nos próximos, tá? Aqui agora eu faço um ponto, 2, 3. Eu estou segurando aqui, né? Então, aqui, esse ponto que eu estou segurando, que foi daqui até aqui, 8 pontos, certo? Daqui, excluindo esse aqui, até aqui, deixa eu voltar. 1, 2, 3. Até aqui são 8 pontos. Esse aqui, nesse intervalo, são 8. Então, esse daqui, eu vou fazer o quê? Um ponto alto. E vou descendo, fazendo, até chegar aqui a base, fazendo ponto alto. Então, para cada correntinha, eu vou colocar um ponto alto. Até chegar lá na base. Então, cada ponto da correntinha, tenha cuidado aí com sua correntinha para não ficar folgada e não ficar apertada. Aquele primeiro ponto que eu coloquei, olha o que é que vai acontecer, que eu disse que eu não ia incluir na minha contagem. Eu vou utilizar ele aqui para fazer um ponto, mas observe o que é que eu vou fazer. Vou fazer um ponto alto passado metade, e o restante eu vou pular aqui uma casa, e aqui eu finalizo a pétala e finalizo também o ponto e prendo essa pétala também na base. Então, eu tô fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, certo? Então, eu fechei aqui, agora eu vou subir aqui 8 pontos, pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Aqui, este oitavo último que eu fiz, eu vou segurar com a minha unha, porque quando eu fizer os 3 pontos aqui, eu vou dar uma volta na agulha e vou fazer um ponto alto prendendo nele, tá? Então, aqui eu vou. Os 3 pontos que eu fiz, ficou aqui no topo. Tá? Aqui eu vou descendo para fazer a minha segunda pétala, né? Da flor. Aqui, ó, veja bem, aqui eu não finalizei, aqui foi o ponto que eu finalizei aqui, aí criou aqui, formou essas duas alças, uma aqui e a outra aqui. Então, no meio dessas duas alças, eu vou prender assim, sem tocar na base, tá? E aqui eu vou fazer a metade do ponto alto, vou segurar as duas alças aqui, vou pular um ponto da base e aqui eu vou prender essa pétala e vou concluir. Vou prender essa pétala, passo direto, tá? A alça que eu puxar de lá de trás, eu passo direto, tá? Então, vai formando aqui esse desenho bem coladinho, tá? Nessa pétala. Então, vamos lá mais uma vez. Aqui agora eu vou subir 3 pontos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contei 8 pontos. E aqui agora eu seguro no oitavo, no último, faço 3 pontos na corrente. É uma volta só que era para fazer o ponto alto. E aqui eu vou preenchendo com ponto alto até lá a base. Então, isso quer dizer o quê? Que eu tenho essa pétala com 10 pontos. Por que 10 pontos? Ah, tá confuso. Por que 10? Vou te mostrar já já, porque são 10 pontos, tá? Não vai surgir do nada, porque eu quero que ela fique com 10 pontos. Ah, não fez 8 pontos na corrente? Tudo bem, tá? Mas sabendo que eu tenho uma corrente lá no topo e aqui essa base onde foi fechada, vou colocar meu último ponto dessa pétala. Observe que não é aqui na base que eu utilizo não, tá? É entre essas duas alças daqui da pétala anterior. E aí eu vou passar, vou pegar e vou ficar com as 3 laçadas aqui na agulha. Agora, eu vou fazer só a metade do ponto alto, fico com 2 alças, né? Passei por 2, fiquei com 2. Vou pular aqui um ponto da base, no terceiro eu coloco a agulha. A alça que eu puxei de lá, eu passo direto aqui, tá? Então, agora eu vou te mostrar porque ficaram 10. Esse ponto daqui... O primeiro, você lembra que o primeiro que eu fiz, olha, isso aqui eu não conto, porque vai compor a base, né? A base para criar a pétala. Aqui, essa base, aqui eu não conto. Eu conto daqui para cá a corrente. Então, aqui eu conto um ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 com aquela corrente. Aquela corrente não entrou na conta. Então, aí eu vou colocar o ponto alto daqui para baixo, mas aí eu vou incluir também a corrente. Então, por isso que fica 10 pontos, porque aqui o primeiro ponto é da base, 8 pontos da corrente e 3 pontos aqui que vai compor esse cantinho aqui para eu começar a fazer o quê? Os pontos altos em cima da corrente que eu preparei com 8 pontos. Tá? E mais a base. Pronto, por isso que eu fiquei com 10. Agora, vamos aqui continuar. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seguro. 1, 2, 3. Olha aqui o meu primeiro ponto aparecendo, os 3 pontos. Agora, já vou fazer o segundo. Pronto, e aqui eu vou descendo em cada ponto da corrente, não pule os pontos da corrente, porque vai aparecer o buraco. E nem coloque 2 pontos no mesmo espaço, tá? Então, cada ponto da corrente é a base para um ponto alto. Então, é isso
pôr qualidade aí no trabalho. Você não pula, não faz as suas correntinhas, uma maior, outra menor, faz padronizada, porque o trabalho fica bonito, tá? E aqui chegou aquela base, observe que, olhe mais uma vez como eu vou fazer. Não é aqui, ó, onde eu vou passar para pegar. Não é aqui também, observe que não é aqui, é entre esses dois aqui. Puxe a alça, vou fazer a metade, o restante eu seguro, conto um ponto da base, no terceiro eu puxo um laço, e esse laço eu vou passar por esses dois, tá? Então, aqui já está aparecendo a flor, certo? Olhe como fica o trabalho todo arrumadinho, todo bem estruturado. E tenha cuidado para que a sua flor não fique com menos de 9 pétalas. Tem que ter um número exato para ter um trabalho de qualidade. Faça sempre. Quando você for fazendo, antes de finalizar essa flor, você conta para ver se tem 9 pétalas. Por quê? Vai que você termine com 10 ou com 8, aí vai ficar um trabalho inutilizado, porque não vai ser utilizado. Por quê? Porque tá com menos pétalas ou tá com mais, e aí seu trabalho vai ficar sem estrutura, sem aquele efeito, aquele brilho de qualidade. Vai mostrar coisas diferentes. Então, essas coisas, quando é diferente, você lembra que tem aquelas brincadeiras que, olha, descobre aonde é que está a letra tal misturada com os números, e aí você destaca porque ele é diferente. Então, isso aparece também aqui no trabalho. Por menor que seja, por menor detalhe que seja, vai aparecer, tá? Então, eu vou terminar aqui, vou finalizar aqui para te mostrar. Aqui, como é importante a gente saber contar, fazer a contagem certinha dos nossos pontos. Observe que eu tô finalizando, fechando também no lugar certinho, pulando só um ponto aqui da base dessa cor terra, cerâmica, terra não, cerâmica. Então, aqui, se aqui tem 18 pontos, e eu prendo aqui essa corrente, uma alça, e depois eu pulo uma, vou prender na outra, e aqui origina outra alça. Então, quer dizer que aqui eu preciso de 18 pontos, porque aqui são 9 pétalas, tá? Eu vou botar o nome de Margarida mesmo, deixar Margarida, a Margarida cinza, tá? Então, aqui eu estou finalizando, vou finalizar da mesma forma que finalizei os outros, tá? Prendendo aqui. Aliás, eu vou pegar justamente aqui, bem aqui embaixo. Acabar pegando no outro. Pronto, aqui eu vou passar. Vou cortar essa linha. Tá, agora eu vou desmanchar esse ponto que eu coloquei aqui. Vou pegar uma agulha mais fina para poder facilitar, e tem que ter cuidado para não desmanchar além daquilo que a gente precisa, tá? Tô segurando aqui a outra ponta para não desfazer. Pronto, aqui está. E aqui agora eu vou dar um nó. Puxando bem pra cá, pra trás, porque depois eu vou selar, né? E aí, na selagem, essa ponta vai aparecer completamente, tá? E olha como ficou. Depois é só arrumar direitinho, para não ficar nada aparecendo. E aqui está o miolo da minha margarida. Agora, vamos colocar a alça. Aqui, da mesma forma, trocar de agulha. Da mesma forma, eu vou colocar um ponto na corrente,
Vou soltar e vou passar a agulha aqui, observe, no último ponto que eu fiz aqui no ponto alto. Vou pegar na base dele, vou puxar o fio para frente, porque esse nó precisa ficar para trás. Mesmo que você não desmanche, ele tá aqui atrás, bem arrumadinho aqui, não vai ter nenhum problema, tá? Mas se você quiser, pode desmanchar e aí fazer um arremate bonitinho, tá? 1, 2, 3, 4, 5 pontos. E aí, chega aqui, ó. Eu vou esticar bem. Olha aqui, o primeiro ponto alto que eu fiz, eu prendi aqui na base e aqui no topo eu vou prender. E vou fechar com ponto baixo, tá? Aí, eu conto 1, 2, 3, 4, 5. Qual foi o meu primeiro ponto alto? Aqui está ele. Então, na base, eu pego desse lado para unir, e aqui eu faço 5 pontos, 3, 4, 4, 5, aonde tá a cabecinha é justamente aqui. No mesmo ponto alto que eu prendi aqui na base, no topo, eu vou prender agora aqui. Tá? Então, vou colocando alça em todos eles. Então, quer dizer que eu vou ficar agora com 18 alças. Porque se minha margarida tem 9 pétalas, então quer dizer que aqui agora eu vou ter 18 alças, tá? Então, por isso que precisa ser um trabalho padronizado para que você consiga estruturar bem uma blusa sem nenhuma dor de cabeça. E na hora de você emendar, descobrir o que tá faltando alça, o que tem alça a mais, tá? Então, um bom trabalho com boa base termina com uma boa estrutura, com uma boa forma, sem nenhuma dor de cabeça, tá? Vou terminar e volto. Pronto, vamos nós aqui concluir juntas. 1, 2, 3, 4, 5. A quantidade de pontos é igual, tá? Não parece, mas aqui tem 5 pontos e aqui também tem 5. Tá? E aqui eu faço mais 5 pontos e já vou finalizar. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, vou prender aqui, vou deixar dessa forma para depois, na hora que for queimar, selar, né, as pontas, aí eu fazer um arremate bonitinho. Não deixar esse negócio aqui, esse bolo de ponta de fios aqui, arruma direitinho, desmancha, ó, desmancha tudo e prende aqui. Eu não vou fazer isso agora porque vou manusear bastante isso aqui. E as minhas alunas vão manusear bastante, e aí ocorre risco de eu prender aqui e soltar. Então, eu vou deixar assim, para elas saberem também como é que vai fazer a selagem, né? Como é que vai arrumar direitinho, para não ficar volumoso aqui justamente na hora de queimar. Observe que tem um volume bem grande essas pontas aqui, então tem que desmanchar, deixar com um ponto bem retinho e depois fazer o quê? Um nó, unindo as duas pontas e depois selando e deixando retinho, tá? Então, aqui está a minha primeira flor, lindona e maravilhosa, né? E aqui tem o quê? 9,5 centímetros, tá? Então, se você vai precisa calcular, né? 9,5 centímetros. E sendo essa blusa, certo? Quanto é que sua blusa vai ter de largura? Então, precisa calcular direitinho, ou você aumenta ou reduz o tamanho das pétalas para ter ou um tamanho maior, você aumenta a quantidade de pontos, ou um pouco menor a margarida para fazer uma blusa que seja mais estreitinha, tá? Então, agora tenha cuidado para ter a mesma quantidade de pétalas todas e não aumentar demais para o trabalho render, porque fica disforme. Então, você vai botar uma pétala aqui com 20 pontos na corrente, vai ficar muito feio. Se você aumentar aqui, no máximo aqui, até 15 pontos, tá? No máximo, porque senão essas aberturas aqui fica gigantesca e o trabalho perde o que? Aquela qualidade e o brilho, né? Interessante que elas não tenham grandes aberturas para ter o que? Aquela beleza, né? E se quiser também, pode colocar uma mini pérola aqui, bem no centro, bem pequenininha, sabe? Tipo um olhinho de gato, uma coisa bem pequenininha e prende aqui, ó.
com fio, prende bem pequenininho aqui, porque aí você vai ver como fica um diferencial bacana aí no seu trabalho, tá? Uma pérola bem minúscula, tá? Bem minúscula aqui. Já deixa já uma abertura maior para colocar essa pérola, prender aqui. E aí, seu trabalho vai ter o quê? Um requinte muito bacana, entendeu? Vai ficar assim uma peça requintada com mais detalhes, né? O fato de colocar uma pérola, colocar alguma coisa diferente aqui já vai o que dar mais brilho, tá? E vai ser muito mais valorizado. Então, aqui está a nossa primeira rosa e bons trabalhos aí para vocês.